que é meio ambiente? Pessoal, essa matéria, por que temos que falar sobre meio ambiente na sala de aula de uma autoescola? Hoje é nossa obrigação como condutor conduzir o veículo em bom estado de conservação. Se você estiver transitando com o veículo produzindo fumaça em excesso, além de estar contribuindo com a poluição atmosférica, a poluição do ar, você vai estar também cometendo uma infração de trânsito. Transitar com o veículo produzindo fumaça em excesso, branca ou preta, 5 pontos na CNH, multa de R$195. A multa alienada ao veículo. Pessoal, quem é responsável pela manutenção e pelo zelo dos equipamentos obrigatórios? O motorista ou o proprietário? É o proprietário. O proprietário é responsável por manter ali o motor, o veículo funcionando em perfeitas condições. Então, se você transitar com um veículo que está produzindo fumaça e é de outra pessoa, o proprietário vai perder 5 pontos da CNH e a multa que o veículo vai ter de R$195. Lembrando que nos veículos antigos quem faz a mistura ar-combustível é o carburador e quem faz a mistura ar-combustível nos veículos modernos é a injeção eletrônica. Quando o carburador ou a injeção eletrônica está desregulado, a fumaça que sai pelo cano de escapamento é branca ou preta. 5 pontos da CNH. O que seria meio ambiente? Meio ambiente, pessoal, é tudo que está à nossa volta. Tudo. O solo, o subsolo, os mares, os oceanos, os animais, os micro-organismos, e não podemos deixar de inserir nesse contexto quem? O homem. Pois a nossa interferência está contribuindo com a destruição do planeta. Vocês já ouviram falar sobre o aquecimento global? Quem já ouviu falar? Aquecimento global. O que seria o aquecimento global? Hoje nós estamos, hoje é dia 19 de setembro de 2023. Estamos no inverno, na última semana de inverno. E a possibilidade no litoral do Paraná hoje chegar a 32 graus em pleno inverno, com aquecimento global. Segundo especialistas que trabalham sobre o meio ambiente, dizem que daqui a 50 anos não haverá mais os polos, Polo Norte, lá onde tem bastante gelo. Se os polos se desprenderem, aquela quantidade de gelo e ir para o oceano, o que vai acontecer com esse gelo, pessoal? Ele vai derreter. O que vai acontecer com o nível do mar? Ele vai subir. As pessoas que moram perto das regiões costeiras com certeza não existirão mais. Diga-se de passagem que tem algumas cidades embaixo da água, no litoral embaixo da água, por causa de nós, seres humanos. Qual é o pior tipo de poluição ambiental? É a atmosférica. Qual é, em primeiro lugar, o pior tipo de poluição? Do ar. Atmosférico. Quando a gente fala de poluição atmosférica, nada mais é do que os gases emitidos pelo cano de escapamento dos automóveis por queimadas. Tem alguns animais que a própria respiração dos animais distribui para a atmosfera gás carbônico. Temos também algumas plantas que produzem gás carbônico, mas as plantas e os animais, feita por Deus, então isso é natural. Agora tem gás carbônico, toneladas e toneladas de gás carbônicos produzido por nós, seres humanos. A fumaça que sai da chaminé das fábricas, gás carbônico produzido por nós, feito por nós, inventado por nós. Qual é o segundo pior tipo de poluição? Sonora. Para você que está vendo esse vídeo e ouvindo, o pessoal que está aqui na sala de aula e para as pessoas, para os candidatos que estão em casa, o que seria a poluição sonora? Todo barulho, todo ruído que te deixa estressado, que te deixa nervoso. A polícia militar, o agente de trânsito tem um aparelho no automóvel que se chama o decibelímetro. O decibelímetro ele testa a intensidade do barulho, do ruído do automóvel. O som do carro, o barulho do motor
O cano de escapamento não pode passar de quantos decibéis? O barulho não pode passar de 80 decibéis, até 80 decibéis. Se o som do carro tiver o som do carro, o áudio você estiver escutando até 7 metros, significa que você está conforme a legislação determina, está cumprindo a lei. Até 7 metros você tem que estar ouvindo o som. Agora, se estiver ouvindo o som a 8 metros do automóvel, significa que esse barulho está a mais de 80 decibéis. Faz de conta que na minha mão é o automóvel. Aí o policial, ele vai andar 7 metros para o lado direito do carro, para trás do carro, lado esquerdo ou para frente. É um raio de 7 metros do automóvel, ele vai ligar o decibelímetro, ele vai acionar o aparelho. Se esse aparelho acusar 80 decibéis, você está conforme a legislação determina. Se passou de 80 decibéis, você vai estar cometendo infração grave e também vai estar contribuindo com a poluição sonora, vai estar atrapalhando de repente o vizinho que quer assistir um filme, o vizinho que está se preparando para uma prova, está estudando e você está com um som muito alto, está contribuindo inclusive para ter um inimigo aí, Com certeza você não gostaria que o teu vizinho tivesse com o som lá estourando, Você não ia conseguir dormir, de repente uma dor de cabeça. O pior tipo de poluição, o pior tipo de poluição atmosférica. E o segundo pior tipo de poluição é a sonora. Então a poluição sonora é todo barulho, todo ruído que te deixa estressado, que te deixa desequilibrado. Escapamento do automóvel aberto, o escapamento sem o silencioso traseiro, silencioso intermediário, quando a buzina está estridente, muito estridente, ou de repente o alarme ligado na frente da tua casa, o alarme do automóvel direto ligado, contribui ou não para você ficar estressado? Não sei se acontece lá perto da minha casa, tem uma residência, que o alarme a todo momento ele toca, todo momento, final de semana, feriado, dia da semana, ele toca. Então aí você quer assistir de repente ali um filme e não consegue por causa desse barulho aí. Então poluição sonora é todo barulho, todo ruído que te deixa estressado. Imagina para quem mora perto da linha férrea, para quem mora perto de uma rodovia muito movimentada, para quem mora perto do aeroporto, avião pousando, decolando, para quem tem criança recém-nascida, tão bonito, tão lindo, eita, a carinha que é um joelho, Mas de madrugada, 3 horas da manhã, aquele choro estridente, você trabalhou o dia inteiro querendo descansar. Então, poluição sonora. Você que faz cabelo, você que trabalha aí, no salão de beleza, utiliza a todo momento o secador de cabelo. Deixa estressado o atendente ou não? A pessoa que é cliente, o cliente, aquele barulho, aquele próprio barulho, vai fazer o cabelo deixando estressado, nervoso, desequilibrado. Então é poluição sonora. Também nós temos o terceiro tipo de poluição, que é a visual. O que seria a poluição visual? Tem condutores que chegam no centro e de repente ele distribui a atenção que ele tem que ter no trânsito com o que está escrito no banner, o que está escrito ali no outdoor da loja, o que está escrito na vitrine da loja. Então poluição sonora, essa quantidade de mensagens, de propagandas feitas por empresas, e faz com que o motorista perca a atenção. Então poluição visual. Outro exemplo de poluição visual, para você que está vendo esse vídeo, ele está sendo gravado no litoral do Paraná e Paranaguá, uma cidade portuária muito linda. Não conhece Paranaguá? Ainda venha visitar, tá? É a cidade berço da civilização paranaense, uma cidade portuária. Eu não sei se os senhores conhecem aqui em Paranaguá uma empresa perto da Vila Guarani e do Rossio. Ela fica entre a Vila Guarani e o Rossio, na Vila Becker, a Fospar. Conhece? Essa empresa, ela tem uma chaminé e ela produz fumaça 24 por 48. Claro, com certeza que essa empresa ela deve seguir todos os padrões. Qual é o órgão responsável pela qualidade do ar? CONAMA. O que significa a sigla CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, exige que as indústrias e os automóveis, as indústrias automobilísticas e as fábricas
poluam cada vez menos a atmosfera. Verdadeiro ou falso que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, permite um teor de poluição emitido pelos automóveis, pelo cano de escapamento dos automóveis? Verdadeiro. Essa quantidade de poluição emitida pelos automóveis, ela tem que ser invisível, incolor. Se você estiver vendo fumaça branca pelo cano de escapamento, se você estiver vendo fumaça preta pelo cano de escapamento, significa que está poluindo além do permitido pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Qual é o teor permitido pelo CONAMA? 0,3 miligramas por quilômetro. Não, 0,3 gramas por quilômetro de fumaça pelo cano de escapamento dos automóveis. A queima, a fumaça permitida, a poluição permitida pelo CONAMA, ela tem que ser invisível, incolor, imperceptível aos olhos nus. Se o agente de trânsito estiver vendo fumaça pelo cano de escapamento, ele pode notificar. 5 pontos na carteira e uma multa. Aquele automóvel, aquela moto, aquele caminhão vai ter de R$195. Poluição visual, para quem mora ali, pessoal, para quem mora perto de uma fábrica como essa que acabei de citar, ela abre a janela, para sentir o calor do sol, o vento, e de repente ela se depara com aquela fábrica. É um exemplo de poluição visual. Lembrando que naquela região da fábrica, o solo é poluído, a água é poluída, o ar, o alimento, a roupa, o telhado das residências, o terreno. Diga-se de passagem que próximo daquela fábrica não existe hoje mais residências, ali praticamente agora é um bairro portuário, mas aquela quantidade de poluição, ela não é só na região ali da Beca, ela vai para o Rocio, aquela poluição vai para Vila Guarani, aquela poluição vem para o centro de Paranaguá, aquela poluição vai para os bairros lá para a curva da praia, para as ilhas, porque o vento muda constantemente, Então não é só ali poluir. Esse é um exemplo de poluição visual. Qual é o outro tipo de poluição? O outro tipo de poluição é do solo. Poluição do solo, dos rios e a poluição radioativa. Os senhores já ouviram falar de Chernobyl? Chernobyl é uma cidade que fica entre a Rússia e esse país que está sendo bombardeado, a Ucrânia. Então a Chernobyl é uma cidade inabitável. Nem o tipo de vida mais nasce lá, porque tem a poluição radioativa. Tem toda essa lista aí de poluição do ar, sonora, visual, do solo, subsolo, dos rios, oceanos, e radioativa. Os mais comentados no Brasil e no mundo é a poluição do ar e a poluição sonora. Em primeiro lugar, a poluição do ar. Em segundo lugar, a poluição sonora. Para você que está vendo esse vídeo, é inscrito no meu canal, #Prof. Ronald Scremin no YouTube. Siga nosso trabalho também no TikTok, Prof. Ronald Scremin 123 gravando, e também no Instagram, @Prof. Ronald Scremin, de Paranaguá pro mundo!